Imagina que você entendeu um pouco conjugação, né? Você tem uma noção de conjugação, mas sua noção não está excelente. Então, o que é o melhor recurso? Assimilar pelo menos as dicas de conjugação, tá? Vou fazer dois pensando. Eu vou fazer um pensando de frases para você falar se está certo ou errado, e um pensando mais analítico, que a gente pega um verbo e fala assim, ah, essa forma é igual a essa daqui equivale a essa e tal. Você tem que dar uma raciocinada um pouquinho melhor. Então, a gente quer análise de frases. O problema é que, às vezes, a frase na prova é pequena ou grande? Grande. E aí você, às vezes, nem observa que o problema está no verbo. Quer ver uma outra coisa? Se viesse um enunciado assim, ó, analise as frases abaixo quanto à conjugação verbal. Melhorou 1000%. Só que não vem. Vem assim, clara, correta e coesa, norma culta, correção gramatical. Ou seja, o enunciado pode ser mais genérico. Você ter outras matérias envolvidas ali, né? Aí você pega o erro é de crase, na outra é de verbo. Isso aqui é legal. Eu acho. É super empolgante. Quando eu tô nervosa, eu pego umas provas para fazer. Que eu me acalmo. Né? Aí chega, ué. Juro para vocês que eu faço isso. Não tô fazendo nada, a gente fazer uma prova. Levanta minha autoestima na hora. Pior é que... Mas eu gosto mesmo de fazer. Não. Nossa, já pensou, eu tô fazendo nada, vou pra academia? Isso não. Isso não. Prefiro. Pois é, eu tenho que chegar nesse nível. Ai, ai. Nossa senhora. Eu tô vendo a situação que a pessoa até passa mal pra não ir à academia. Tipo assim, né? Mas ter problemas. Eu tô indo bonitinho. Hoje eu fui. Direitinho. Foi ou não foi? Agora vocês podem perguntar o Claudinho na aula. Todo isso. Ela foi hoje? Fui. Bonitinho. Nossa, eu já comecei a reclamar. Eu falei, meu ombro tá doendo, meu joelho tá doendo. Já comecei a falar assim, já estou com indícios de, como é que fala? Quero parar. Não tem isso, gente, tem que continuar. Vocês também tem que começar a estudar. É até a aprovação dele na PF. Não, a gente tem... eu sou esperta, estou fazendo um planejamento de longo prazo. Deve ter um concurso da PF agora em 2019 ou 2020, talvez tenha. Vocês viram que tem uma verba aprovada? E a previsão é chamar muita gente nesse concurso. Mas melhor ainda se tiver em 2025, porque eu tenho que garantir alguma motivação para fazer. Senão a gente não vai.
O governo não intermedia acordos desse tipo. Certo ou errado isso aqui? Não existe intermedia, né? Qual que é o certo? Intermedia. Então, isso aqui pode até ficar mais ou menos bonitinho, mas intermedia. Se o rapaz reavisse o documento, seria mais fácil. E aí? Existe reavice? Não. É se o rapaz o quê? Reouvesse. E aí a pessoa vai e troca reavice por reavesse. Vai trocar um erro por outro, né? Então tinha que ser reouvesse. Ninguém conveio com o presidente naquela ocasião. Certo ou errado? Tá certo. Só é feia. Mas tá certo. Não é o verbo convir? Ele veio, logo ele o quê? Conveio. Ó, convir é derivado de vir. A gente fala ele veio, logo ele conveio. Hã? Super legal. Ele conveio comigo. Ficou muito bonito. Você está certa. Você é linda, né? O governo não interviu no fato por várias razões. E agora? Agora tá errado. O certo é interveio, né? A gente gosta de conviu, interviu, mas não pode. É interveio. Então, o governo interveio no fato. Intervir é derivado de vir. Então, ele veio, ele interveio. Beleza? Então, se fosse uma múltipla escolha, por exemplo, essa daqui estaria correta, né? Como é que é a número 5? Ela se maqueia bem. E aí? Maquia, né? Para as meninas, principalmente, vamos usar maquia. Então, nada de maqueia. No meu caso, não estou usando maquiagem, então não vou usar nada. Mas é até assim, a gente acha que não, gente, mas é um advogado que fala intermedia, que você já perde um pouco a credibilidade. É um profissional da área que vira para você e fala o quê? Maqueia, que você já fala assim, pô, maquia. Porque tudo é um conjunto de coisas. A pessoa é feita de um conjunto de informações, né? Então, isso aqui é bem legal. Conseguiram pensar nisso? Todas estavam erradas, com exceção da número qual, gente? 3. Então, em uma prova, já pode cair uma questão perguntando assim, ó, qual a frase que está dentro da norma culta? Só que nesse tipo de enunciado de norma culta, todas as frases têm que ter o mesmo padrão de erro, só verbo? Não, tá? Eu posso pegar uma, perguntar se é clara, correta e o quê? Coesa, não é isso? Posso perguntar qual que está adequada ou inadequada quanto à conjugação do verbo. Aí é um presente, porque quando especifica, automaticamente seu cérebro já fica voltado para aquilo ali, né? Então facilita bem. Agora vamos fazer de um jeito mais legal ainda, que é quando a gente faz uma análise de itens e não uma análise de frases.
Então, claro que isso aqui a gente vai tirar de onde, gente? De um texto. Então, eu tenho assim, o homem poderia ser melhor se tivesse consciência da necessidade de outras gerações. Para isso ocorrer, será importante um trabalho coletivo acerca do futuro da humanidade. Aí a gente vai colocar assim, ó. Então, vem mais ou menos isso aqui para você ter uma noção, tá? Então, de uma maneira geral, tudo foi tirado de onde, gente? De um texto, né? Então, preciso que você tenha bastante consciência do que você vai encontrar na prova. Porque senão você dá só a frase, o menino fala assim, medi ou medeio? Medeio. Mas às vezes não vem assim, não. Às vezes vem um pouquinho mais apimentado, mais legal. Então, eu tenho assim, ó, o homem poderia ser melhor se tivesse consciência da necessidade de outras gerações. Para isso ocorrer, será importante um trabalho coletivo acerca do futuro da humanidade. Aí eu coloquei assim, ó, a substituição de poderia por podia não implica erro gramatical nem alteração de sentido. Verdadeiro ou falso? Nesta frase aqui é falso, não é? Porque quando eu falo que o homem poderia ser melhor, é uma hipótese. Quando eu falo podia, é uma ação totalmente o quê? Nem é totalmente concluída, é um pretérito imperfeito, mas é uma ação pretérita, ou seja, que já aconteceu, não é? Então, o homem podia ser melhor, quer dizer, alguma coisa que já se realizou. Então, esse daqui é um pretérito imperfeito do indicativo. E esse daqui é um futuro do pretérito do indicativo. O futuro do pretérito, que é o que está aqui, ele indica hipótese, dúvida, possibilidade. E esse daqui indica hipótese? Indica, gente? Não. Agora, vamos pensar, tá? Imagina que eu tivesse assim, ó. Você poderia me ajudar hoje? Aí eu tivesse essa frase. Você poderia me ajudar hoje? Aí eu fiz uma questão assim, ó. A substituição de poderia por pode, não é nem podia, pode, não implica erro nem alteração de sentido. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, não implica erro nem alteração de sentido. Porque esse poderia que está aqui não está indicando hipótese. Esse poderia que está aqui está indicando polidez. Quando eu falo assim, você poderia me ajudar hoje? O que eu quis perguntar? Se você o quê? Pode me ajudar. Por que eu estou te explicando isso? Porque senão eu respondo essa daqui, ó, não pode substituir. E aí você fica na cabeça como se nunca o quê? Pudesse, porque os tempos são diferentes. Mas isso não é verdade, depende da frase.
Então, aqui, ó, você poderia me ajudar hoje? Eu posso substituir por pode, porque esse poderia está indicando polides. E aqui é um tempo presente perguntando se você pode me ajudar hoje. Todo mundo consegue perceber? Então, aqui, ó, poderia indica uma hipótese, o podia é uma ação passada, então a substituição aqui não é possível. Todo mundo consegue entender isso aqui? A forma verbal poderia está no mesmo tempo e modo do verbo querer na seguinte frase. Ela não queria ajuda. E aí? Queria, a desinência é somente ia, não é iria. Aqui é pretérito imperfeito do indicativo. E no caso do poderia, é futuro do pretérito do indicativo. Então, eles estão no mesmo tempo e modo? Não. Tá vendo que tipo de questão que você vai ter que entender lá na prova? Então, aqui não é o mesmo tempo e modo. Seria possível, sem prejuízo do sentido e da correção, substituir a oração reduzida. Então, ele vai usar nomes mais elaborados, tipo isso, mas no fundo está colocando é verbo. Essa número 3 aqui, ela está olhando a correlação entre tempos e modos. Então, seria possível substituir aqui pelo quê, gente? Para isso ocorrer, posso trocar para que isso ocorresse? Sim ou não? Ah, eu gostei. Não, você tinha que olhar lá na frase. Porque o que acontece? O que está aqui tem que combinar com esse daqui. Então, aqui, ó. Para que isso ocorresse, seria importante. Para que isso ocorra, será importante. Não é uma correlação entre tempos e modos? Então, para que isso ocorra, não tem jeito de ser ocorresse. Por quê? Por causa desse verbo aqui, que está no futuro do presente do indicativo, por causa da combinação entre tempos e modos. Não tem isso aqui uma combinação? Então, para que isso ocorra. Beleza? Então, aqui tá certo ou está errado? Errado também. Ah, mas pode estar um monte de errado? Pode. Infelizmente, não tem essas lógicas assim, não, né? Conseguiram ter uma noção? Aqui o aluno tem que interpretar mais, né? Interpretar mais um pouquinho. Bom, agora que você já sabe como é que cai, a gente pode dar as dicas mesmo, porque a dica tem que ser contextualizada com o que você vai encontrar lá. Então, estou em dicas de conjugação. A gente está na primeira dica de conjugação, que é o grupo do Mário. Então, o que é o grupo do Mário? Eu tenho isso aqui, ó. Mediar, ansiar, remediar, incendiar, intermediar e o mais facinho deles, que é o grupo do Mário, é o odiar, que é o que a gente não erra, né? Na verdade, o verbo odiar, a gente não erra. Então, olha o que acontece. Todos os do grupo do Mário, todos Então, todos os verbos do grupo se conjugam como verbo que odiar. O mais importante é você pensar nas formas mais caidoras. Então, aqui, ó. Espero que ele intermedie ou intermedie o acordo. Ele remedia ou ele remedeia seus problemas?
Então, aqui, ó, ele remedeia seus problemas. Espero que ele intermedie o acordo. Então, todos os verbos do grupo se conjugam como verbo que odiar. Quais são os tempos que mais caem nesse grupo? 2. Os tempos que mais caem são o presente do indicativo e o presente do subjuntivo. Então, é isso que eu quero que você saiba. Então, tô lá aqui, ó, presente do indicativo e aqui embaixo presente do subjuntivo. Subjuntivo sempre vai ter o quê, gente? Conjunção, não é isso? Aqui o pai de todos eles, qual vai ser? Odiar. Então, comecei lá. Eu o quê? Odeio, tu odeias, ele odeia. Nós odiamos, aqui fica com i mesmo, tá? Vós odiais, eles o quê? Odeiam. E quando chega aqui no subjuntivo, também vai ficar com i no nós e no vós, que é uma irregularidade. Coloquei a conjunção, pode ser um que eu o quê? Odeie, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis. Tá vendo que aqui fica com i? Isso daqui é assim mesmo, tá? Que eles o quê? Odeiem. Só que essas formas com i não são as que você erra, porque na verdade elas ficam do jeito que você gostaria que fosse, né? Então não é isso que você tem que preocupar. Você tem que preocupar principalmente com as terceiras pessoas e com a primeira. Então, para efeito de prova, quando a gente vai cobrar esses verbos que se conjugam como odiar, as pessoas que mais caem, terceiras e a primeira do singular, que elas ficam mais estranhas. Então, vamos seguir o nosso sumário ali. Qual que é o próximo verbo que tem ali? Mediar, depois o quê? Eu não vou fazer todos não, tá? Mas você pode fazer todos na sua casa. Deixa a tabelinha aqui, que aí depois você já completa, concorda? Aí se eu errar, não tem jeito, gente. É só você copiar o do odiar. Não tem jeito do menino errar, de verdade. Não, sempre tem, é verdade. Jeito sempre tem. Muito jeito. O menino vai falar assim, pensando bem, não gostei, vou trocar, né? Aqui, ó. Eu odeio é só o final ficar igual. Eu o quê? Medeio. Eu. Como é que vai? Tu o quê? Medeias. Ele o quê? Medeia. Nós mediamos. Aqui é o que você não erra. Você não quer falar nós medeiamos, não. Você quer falar mediamos. Só que aqui em cima você também quer falar medio, tá vendo? Então o nós não é um problema. O problema é o eu e o ele, tá? Vós mediais, eles o quê? Medeiam. Que eu medeie, que tu medeies, que ele medeie, que nós mediemos, que vós medieis, que eles o quê? Medeiem. Então, eu medeio, tu medeias, ele medeia, nós mediamos, vós mediais, eles medeiam. Que eu medeie, que tu medeis, que ele medeie, que nós mediemos, que vós medieis, que eles medeiem. Não é assim que fica? Ansiar, como é que vai ficar? Eu o quê? Anseio, não vai ser ansio, concorda comigo? Aqui, ele o quê? Anseia, né? Remediar, eu remedeio, ele
Intermediar, ele intermedia. E eu intermedio. Incendeio, ele incendeia. Só você copiar o finalzinho. Concorda comigo? E já fiz o eu e o ele, que são seus problemas maiores. Todo mundo conseguiu ver aqui? E essas pessoas estão no quadradinho por quê? Porque são as pessoas que caem mais. Só que cai mais do verbo odiar ou de todos os outros? De todos os outros. Odiar não cai, não. Aí, na hora que você está distraído, você quer falar ansio. Ansio pela chegada do Papai Noel. Para te dar um ferro, né? Ansio pela posse. Aí você está entendendo por que ele não está chegando. Né? O menino está lá, ansio pela posse. Meu filho, ansio não, anseio pelo amor de Deus. Queria ser aprovado, aí não está acontecendo, você está no passado. É quererei, né? Nem vão usar hipótese, vão falar um quererei. Fala melhor ainda, quero. Muda o verbo também, vou. Né? E esses verbos mediar, ansiar, remediar, intermediar, incendiar, caem com uma certa frequência. Beleza? Então, dica 1, ok? Depois você termina de completar esse quadrinho aqui, que aí você já sabe como é que você vai fazer. Dois, nós vamos no SACIP. O que acontece com SACIP? Sobrevir, não é isso? Advir. Então, eu tenho esses verbos aqui, ó. Todos os verbos do grupo são derivados de quem? De vir. Portanto, se conjugam como verbo vir, beleza? Então eu falo, ele proviu ou ele proveio de uma boa família? Né? No sentido de provir, originar-se. Então ele proveio, não existe ele proviu. Né? Eu falo, se ele intervisse ou se ele interviesse no caso. Então, qual vai ser a nossa frase? Se ele intervisse ou se ele interviesse no caso? Interviesse, né? Nada de intervisse. Aqui, ó. Eu convi ou eu convim com você? Olha que bonitinho. Eu convim com você em vários aspectos. Não é eu vim? Então, eu convim. Intervim. Não é isso? Bonitinho. Isso aqui tá ótimo para mineiro. A gente adora falar uns trem assim.
Bom, eu já sei as pessoas que caem mais, né? Então, eu já posso fazer um esquema para você aqui que privilegia as pessoas que caem mais e os tempos que caem mais. Ó, o que cai mais, então, desse grupo? Eu tenho presente do indicativo, essas pessoas aqui, ó, eu, ele e o quê? Eles. Pretérito perfeito do indicativo, eu, ele e eles, sempre caem. Claro, mas você tem certeza que o vós não é melhor? Absoluta, pode ficar tranquilo, tá? Porque a gente tem que olhar o que aparece nos textos, o quê? Das provas. Então, isso aqui é o que vai aparecer. E aqui eu ainda preciso do pretérito imperfeito do subjuntivo. O mais normal, a gente caiu o eu e o ele, só que o eu e o ele são como, gente? Iguais aqui. E no caso pode ter um eles também, mas é a mesma forma, na verdade. O futuro do subjuntivo, eu e ele, que são iguais, e aqui pode ter um eles também, que é importante. Então, já sei aqui quais são os tempos e quais são as pessoas que me interessam. Lembrando que no subjuntivo sempre tem que haver o quê? Conector. Então, estou pondo esse se aqui porque o subjuntivo ele pede o quê? Conector. Não precisa ser se, pode ser quando, caso, né? Que, qualquer conector. Beleza? Então, aqui, ó, vou começar com o verbo vir, que é o pai de todos. Depois a gente tem sobrevir, advir, convir, intervir e o provir, que também cai muito por causa do verbo prover, né? Você acaba tendo aí essa dicotomia, provir e prover também. Bom, então, tô pensando aqui, ó. Verbo vir. Eu, presente indicativo, tá, gente? Eu venho, depois, ele o quê? Vem, e eles o quê? Vem com acento circunflexo. Pretérito perfeito, eu vim, ele veio. Essa é a que mais cai, não é, gente? E eles o quê? Vieram. Essa daqui também é importante porque ela dá origem à base para a conjugação desses outros dois tempos. Se eu viesse, se eles viessem. Se eu vier, se eles vierem. Então, basta eu copiar esse finalzinho. Aqui, ó, observe que uma vez que eu soube a base, todo mundo que estava embaixo deveria ser igual mesmo, porque são derivados daquela base ali, não é? Se eu vir. Beleza. Então, peguei o sobrevir, vai ser eu sobrevenho, sobrevém, só que agora vai ter acento o quê? Agudo, porque os derivados de ter e vir têm acento o quê? Agudo no singular. Sobrevém, assim, não é isso? Aqui, sobrevim, sobreveio, sobrevieram. Aqui é que a gente erra mais, porque vai lá e quer fazer sobreviram, né? Então, eles sobrevieram como ideia, sei lá. Sobreviesse, sobreviessem. Sobrevier, então se me sobrevier uma ideia, se me sobrevierem boas ideias. Vie. Beleza?
Vou fazer o intervir, depois você faz os outros, tá? Porque não tem como você errar, gente. Eu sei que o menino fica achando assim, ah, posso errar. Não, só você copiar o final. Beleza? O final tem que ser esse aqui. Você põe o Inter em todas e copia o final. Não é isso que você tem que fazer? Só pôr o Inter em tudo e copiar o final. Então, aqui, ó. Intervenho. Não é assim? Intervém com acento agudo. Intervém com acento como? Circunflexo. Intervim. Interveio. Intervieram. Interviesse. Interviessem. Não é assim? Intervier. Intervierem. Não foi só copiar o inter e fazer o resto? Esse grupo aqui é muito caidor de com força mesmo, mais o mesmo. É porque, realmente, eu não sei assim, como que eles gostam tanto de... E eu fico pensando também, vocês são meio inocentes. O trem cai, despenca. O menino vai para a prova sem saber esses verbos. Né? Ele quer saber a propinquara e não quer saber isso aqui. É muita inocência. De vez em quando eu olho as coisas e falo assim, gente, mas sempre os mesmos verbos, é só estudar. O problema é esse, né? Sentar e o quê? Estudar. O menino quer ir para a prova tendo feito 2 exercícios. Né? E um ainda foi feito em sala com a professora. Gente, pior isso acontece. Eu fico olhando assim, tem gente que é muito esperançoso. Ah, estudei, como? Eu tenho uns primos que eles fazem concurso. Saiu o edital, eles vão lá e falam assim, Flávia, o que mais cai em português? Dá uma vontade até de rir, gente. Assim, conjunção, pronto. Vou falar uma coisa assim que vai cair, né? Mas assim, faltando 2 dias para a prova, eles me ligam e perguntam isso. Eu falo, tá, conjunção, mas eles sempre estudando. Aí o pior é o feedback depois, né? Vai lá almoçar na casa da minha avó, fala assim. Aí minha avó fala assim, fulano estava tentando concurso. Aí pergunta pro menino, você foi bem? Aí ele fala, fui. Aí, vamos supor, igual o último TJ, são 60 pontos. Quem passa no TJ, gente? Quem faz quantos pontos? 56. Assim, 56 é o normal. 57, 56. Você vai ter pouquíssima gente entrando abaixo disso. Com 80 questões, em 60 você tem 56. Se você tivesse com 80 questões, você vai ter mais ou menos o quê? 76, 74, que é pior, que aumenta a média. Você pode errar umas 4. Verdade seja dita, num TJ, por exemplo, isso. Se fosse um TRT, quanto você ia poder errar? Umas 2. Não, 2. Costuma o menino ter a redação corrigida. Né? Então, assim, é complicado. Aí meus primos viram pra minha avó e falam assim, eu fiz 36, tá bom, né, Flávia? Tá. Sabe? Minha avó fala assim, vai passar, não vai? Vai, passa vergonha. E essas pessoas também fazem concurso, gente. Isso aqui é legal. E elas fazem sempre. Não, porque isso, de certa maneira, te motiva. Você sabe que tem um monte de gente que faz sem a menor perspectiva de passar, porque não leva a sério. Trabalha em outras coisas, tá? Né, se virando na vida, mas se sente na obrigação de, quando tem um edital aberto, ir lá e o quê? Fazer a prova. É muita gente nessa situação. Aí a pessoa vai e faz, né? Conseguiram pegar isso aqui, tranquilinho? Então, vou continuar falando desses verbos aqui, tá? Você vai ver que é uma dica 3, mas tem a ver com eles. Olha o que acontece. Vire derivados apresentam a mesma forma para gerúndio e o quê? Particípio. Então, se você não ficar esperto, você vai acabar vendo coisas que não existem.
primeira coisa, imagina que você está lá no dia da prova, tá? Aí eu fiz um item o seguinte, peguei essa frase aqui, ele havia intervindo no caso, todo mundo tá vendo essa frase? Do jeito que ela está, ele havia intervindo no caso. E falei o seguinte, falei assim, ó, na frase, o verbo intervir está no particípio. Aí, imagina que você olhou, falou assim, NDO, não é isso? Aí, ainda lembrou do inglês, que eu não sei o que vocês fazem, que vocês ficam pensando assim, ing, eu não sei como é que o menino faz essa associação lá, mas faz. Aí falou assim, isto não é particípio, isto é gerúndio. Aí olhou, na frase, o verbo intervir está no particípio. Aí sua mãozinha coçou para você colocar o quê? Certo ou errado? Você coçou para pôr errado. E aí você perdeu o ponto, porque está certo. Flávia, você não bebeu não? Não. Esse trem está no particípio mesmo? Está no particípio. Está no particípio. O particípio e o gerúndio desses verbos é idêntico. Então, olha o que acontece. Troca pelo verbo chorar, tá? Ele havia o quê? Chorando ou ele havia chorado? Ele havia chorado. Mantém o auxiliar, beleza? E troca pelo verbo chorar. Havia chorado. Isso não é particípio? Então, esse daqui também é particípio. Não existe isso aqui, ó, intervido. Só existe intervindo. Tanto o gerúndio quanto o particípio dessas formas vão ter a letra N. Aqui, ó, gerúndio e particípio são iguais. Gerúndio e particípio terminam em NDO. Neste caso, é uma exceção, não é, gente? Por isso que cai em prova e por isso que você erra. Bom, isso daqui é particípio, esse é particípio. Isso não existe. Todo mundo entendeu? Ele havia convido comigo ou convindo comigo? Convindo. Ele está provindo, provisto, provido, como é que vai ser? Provindo. Não é daquele verbo ali? Vai ser provindo. Então, o rapaz estava intervindo no caso. Nesse caso aqui, é gerúndio ou é particípio? Troca pelo verbo chorar. O rapaz estava como? Chorando. Não é chorando? Deu para perceber que era gerúndio? Então, esse daqui está no gerúndio. Bom, então o que acontece? Eles têm formas iguais e nos dois casos a forma vai terminar em NDO. Então, vir e derivados apresentam a mesma forma para gerúndio e particípio e essas formas sempre vão terminar em quê, gente? NDO, chorando, não é isso? Então, o que acontece? Para você não errar na prova, a dica que eu te dou é substituir por um outro verbo. Então, por qual a gente substitui? Por chorar, por exemplo, né? Então, aqui, ó, para saber se é gerúndio ou particípio, substitua por outro verbo. Então, para saber se a forma é de gerúndio ou particípio, substitua pelo verbo qual? Chorar. Que aí você vai saber que chorando é particípio e chorar. Desculpa, chorando é gerúndio e chorado é o quê? Particípio. Chorando, gerúndio. E chorado, o que vai ser, gente? Particípio. E não existem formas terminadas em que? Ido. Todo mundo consegue perceber? Tanto o gerúndio quanto o particípio desses dois verbos vão terminar em quê? Vindo. Então, qual que é o gerúndio de sobrevir? Sobrevindo. E o particípio de sobrevir? Sobrevindo. Particípio de advir? Advindo. E o gerúndio? Advindo. Qual que é o particípio de convir?
convindo. Mas que dá uma vontade de falar convido, dá. Cuidado. Ah, mas o povo... Ele tinha convido comigo. Só que aí ele tinha o quê? Convindo. Beleza? E qual que é o gerúndio? Convindo também. Intervir, qual que é o particípio? Intervindo. Aí é que dá mais vontade ainda de fazer intervido, tá? Então, o particípio é intervindo. E o gerúndio? Intervindo também. Flávia, mas para que isso? Oh, gente, eu só posso fazer o registro, né? Eu não inventei nada disso. O que eu inventei foi isso aqui, ó. Substitua pelo chorar para você não errar. Né? Senão você vai chorar. Agora, isso aqui, gente, pega muito aluno. Pega aluno que sabe a regra. Só que tem hora que você olha muito rápido. E aí você acha a questão muito fácil, você vai lá e circulou o NDO, você nem para conferir. Então, se for um do grupo do SACIP, que é o sobrevir, advir, convir, intervir e provir, é melhor você parar e conferir se é gerúndio ou o quê? Participe, tem que ter essa maldade. Então, aqui, ó, na frase, o verbo intervir está no particípio? Estava nessa daqui, né? E essa aqui é uma forma inexistente. Todo mundo entendeu porque a gente chamou de grupo de SACIP, não foi? Formou o SACIP aqui. Perceberam? S-A-C-I-P. Agora, se o menino quiser decorar de uma maneira obscena, pode também. Só você ler ao contrário. Decorando, tudo bem. Eu vou deixar SACIP, né, que é uma coisa mais bonitinha. Né? Mas se você decorar de outro jeito, fica a seu critério. Oi? Eu vou usar, dependendo do meu estado de espírito, eu uso um ou outro. Isso aí. Hoje eu estou comportada. Mas tá vindo. Todo mundo conseguiu pegar? Isso aqui é só para você decorar. Isso aí vale para a dica 2 e para a dica o quê? 3, né? Só para você entender. Agora você está na dica 4. Como a gente estava falando de gerúndio e particípio, eu vou te lembrar que o verbo trazer, ele só tem quantos particípios? Um. E o único particípio de trazer é qual? Trazido. Que eu não sei o que o povo inventa de colocar eu tinha, trago. Daqui a pouco tá falando eu tinha, chego também, né? Que vai fazendo um. Então, trazer só apresenta um particípio, trazido. Então, só tem isso. Então, eu falo assim, ele tinha trago um livro. Existe ele tinha trago um livro bom? Não. Qual que é o certo? Ele tinha o quê? Trazido. Ô, Flávia, mas trago não existe? Existe. Quando é que eu uso trago? O que é o trago? Não, presente do indicativo de trazer também. Presente do indicativo de tragar. Na verdade, ele existe tanto para trazer quanto para tragar. Só que ele não é particípio de nenhum dos dois, tá? E o particípio de tragar é qual? Particípio de tragar, a gente não é tragado. Então, trago existe, ó. Eu trago boas notícias. Só não posso falar eu tinha trago. Eu trago boas notícias, tá certinho, não tá, gente? Eu trago boas notícias do verbo que? Trazer, beleza? E eu não trago
colocar até muito, né? E eu não trago um cigarro na hora do intervalo porque faz muito mal. Agora a Júlia fazendo medicina lá em casa tá ficando um problema. Mãe, margarina a gente não pode consumir mais, de jeito nenhum. Vamos tirar a margarina lá de casa. Cada dia ela chega com uma novidade, que é impossível e que mata. Falei, Júlia, mas tu tá matando, hein, filha? Mãe, vamos trocar essa pasta de dente. Isso aqui tem um componente que não sei o quê. A gente vai usando, mas tem que ter um cuidadinho, né? Porque tudo que ela aprender, se imediatamente a gente aplicar lá em casa, às vezes a gente nem sabe se a informação procede, pensa comigo. Não, margarina, imagino que seja muito mal, ruim para a saúde. Eu gosto também. Às vezes eu gosto mais de margarina do que de manteiga. Não, às vezes, porque eu gosto dos dois. Pão com manteiga eu amo. Pão com manteiga e café. Um pão novinho. Poucas coisas são mais prazerosas que isso. Só 2 pães. Ai, pão com manteiga é muito bom. Pão com mortadela, na minha opinião, é muito melhor do que pão com presunto, por exemplo. Na minha opinião. Mas eu ainda vou no pão com manteiga, eu prefiro. Do que mortadela ou presunto. Pão com manteiga é tudo bom. Falar, mas o pãozinho com queijo? Não, eu prefiro pão com manteiga. Só que não pode ser pouca manteiga, tem que ser um pouquinho muita, né? É bom quando ela tá dura, que aí você já põe tipo uns pedaços de manteiga. É. Não, ele escutar não é problema não. Eu tô aproveitando pra falar isso que o Robson não veio. Ai, ai. Robson foi fazer um bolo com ele outro dia lá em casa. Gente, eu quase briga por causa do bolo. Tem a receita, é pra você pôr os ingredientes que estão o quê? Na receita. Aí levava, é um bolo de milho super fácil. Leva 1 lata de leite condensado. E não leva açúcar, só o leite condensado. Não, pode ser só metade. Robson, lógico que não vai adoçar esse tanto de milho. Não, tá bom. O trem ficou embatumado, porque 1 lata é uma coisa, meia lata é outra. Eu falei, então vamos pôr pelo menos mais metade de leite puro. Não, meia lata de leite condensado só. Então modificamos a receita, isso aqui é um outro bolo. 2 ovos. Não, vamos pôr um só. Eu falei, então vamos pôr metade do milho. Ele queria pôr tudo meio, menos o tanto de milho. Aí o trem ficou meio estranho. De tanto metade que ele colocou, ficou meio estranho, né? Agora, ele, como é que fala? O alter ego dele é ótimo. Ele falou assim, tá uma delícia. Ele comeu tudo, gente. Até acabar o bolo. Ele viu, tava bom. Todo mundo comeu, acabou. Eu falei, você comeu, né? Você comeu. Ninguém comeu, não. Não teve nada de todo mundo. Na EcoGold, pode deixar que ele vai querer fazer esse bolo pra vocês, tá? Vocês vão ser obrigados a comer o bolo, tá bom? Quem vai lá em casa na Serra do Cipó e o Robson tá lá, ele fala assim, vou fazer um bolo pra vocês de milho, que eu sei fazer. É porque o bolo bate no indicador, é 2 minutos. Mas é bom mesmo. Mas pondo 1 lata de leite condensado. Fica delicioso. E é muito rápido. Bom, então eu não trago um cigarro na hora do intervalo porque faz mal. O único particípio de trazer é trazido. Agora, existem verbos que têm 2 particípios? Sim ou não? Sim. Tipo imprimido e o quê? Impresso. Então, essa vai ser a nossa dica 5, que a gente vai chamar de verbos abundantes. Então, os verbos abundantes apresentam mais de uma forma de particípio. Mas é para você usar que você quiser, na hora que você quiser? Não. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ele havia... Como é que você quer fazer? Expresso ou expressado os seus sentimentos? Como você quer fazer? Expresso ou expressado? Bom, eu sei que a forma correta nessa situação é expressado. Mas por que eu sei? Pelo tipo de auxiliar que eu estou usando, tá? Se por outra via eu tivesse assim, ó, meus sentimentos foram expressos
ou foram expressados? Aí agora, por causa do tipo de auxiliar, meus sentimentos foram expressos. Então, eu havia expressado meus sentimentos foram expressos. Aí eu vou te explicar, então, o que acontece aqui. Quando você tem dois particípios, a gente observa o auxiliar e a voz, para poder designar qual a forma vai ser usada. Então, eu tenho o particípio regular. O que é o particípio regular? Terminado normalmente em ado ou o quê? Ido. E tenho o particípio como irregular, que é terminado em do, to, go, zo e reticências, porque o nome dele é irregular. Quando é que eu uso cada forma, que é o que mais nos importa? O particípio regular, ele é usado com os auxiliares ter e haver. Em geral, em qual forma? Na voz ativa. O particípio irregular, ele é usado com os auxiliares o quê? Ser e estar. Normalmente em construções de voz o quê? Passiva. Então, isso que a gente tem que olhar, a voz, né? E o auxiliar também, que o auxiliar já te direciona bem. Então, eu tenho, por exemplo, acendido, aceitado, prendido, expressado, imprimido, pagado, cozinhado. Acendido vai ser o quê? Aceso. Aceitado, aceito. Prendido, preso. Expressado, expresso. Imprimido, impresso. Pagado, pago. Cozinhado, cozido. Vamos colocar entregado, que fica diferente, ó. Como é que vai ser? Entregue. Ah, mas ficou diferente das que você deu aqui, do, to, go, zo, e a reticências, né? Porque eventualmente pode sofrer alguma alteração. O problema desses particípios é que não é use quando quiser, é use da forma correta, tá? Aproveitar esse quadrinho aqui, ó. Formas únicas. Lógico, você não vai ter fazido e nem escrevido. Beleza? Abrir também a gente costuma errar. Abrir só existe o quê? Aberto. Não vai ter abrido também não. Ô Flávia, mas eu sou estudante de letras, eu já vi que essas formas já existiram. Tipo, abrido, elas já existiram, né? Só que hoje elas não são usuais. Mas numa prova, assim, você acha que corre risco de cair? Só se estiver falando que tá errado. Eu havia abrido o livro na página 22 e a frase estava errada. Tinha que ser eu havia o quê? Aberto o livro. Quando você só tem uma forma, você usa o mesmo particípio com ter, haver, ser, estar, não é isso? Só tem uma, você vai usar ele para tudo. Tem mais? Não, tem outros verbos que só tem um, cobrir, coberto, mas só esses aí são os que
aparecem em prova, né? Beleza, essa dica 5, todo mundo entendeu o que são verbos, o que? Abundantes. Então, vamos para a nossa dica 6. Então, eu sei que requerer não é derivado de qual verbo? Então, requerer não é derivado de querer. Então, eu falo assim, eu requeri, ele o quê? Requereu, eles requereram. Isso daqui tá tudo no pretérito perfeito do indicativo. Aí, pretérito imperfeito subjuntivo, futuro subjuntivo, pegando as formas que mais caem, tá? Aqui o eu e o ele são iguais, eu e ele são iguais. Só que no subjuntivo, o que eu tenho que pôr? Conector. Coloquei um si aqui, só para a gente lembrar que tem que ter conector. Beleza? Aqui, ó. Se eles requereram, que é a base, se eu requeresse. Se eles requeressem. Se eu requerer. Se eles o que? Requererem. Beleza? Bom, isso é o certo. O problema é que a gente quer fazer como? Requiserem, né? Aqui, ó, a gente querendo fazer eu requis. Nem com S, nem com Z, né? Se for com Z, é pior ainda, né? Ele o quê? Requis. Existe isso? Eles requiseram. É de Deus? Não. Se ele requisesse. Ô, Flávio, você não acha que é melhor não escrever para a gente não confundir? Não, tem que deixar aqui, a gente vai cortar, porque aí você vai enxergar essa forma, né? Você vai falar assim, eu reconheço que isso está errado. Se ele requiser, se eles requiserem. Essas formas existem ou não existem? Não existem. Quando é que você usa isso? Nunca. Então, são formas inexistentes. Do verbo querer, eu tenho, ó, verbo querer. Eu o quê? Quis. Ele o quê, gente? Quis. Eles o quê? Quiseram. Aí, por isso que fica tudo assim. E lembrar que querer é sempre com a letrinha como? S. E o próprio requerer, a gente mantém qual letra nele? R. Não é isso? Então, eu quis, eles quiseram, eu faço se eu ou se ele quisesse. Se eles o quê? Quisessem. Aí vou fazer no futuro. Se eu ou ele quiser. Depois, se eles o quê, gente? Quiserem. Só não existe requiserem. Beleza? Requisesse, essas formas do meio. Então, são formas inexistentes. Aqui eu fiz o verbo querer para você. Aqui eu fiz o verbo qual? Requerer, usando as pessoas que mais caem. Na coluna do meio, eu deixei formas como inexistentes, só para você comparar, né? Eles não se comunicam, eles não têm formas iguais. E cuidado com os quis com Z na prova, tá? Às vezes, em vez do requerer, ele te ferra no quis com Z. Vem lá assim, ó, quis também é forma inexistente, né? Ah, mas e quis, quiz de pergunta? Não, mas aí não é verbo. Vem escrito isso aqui, ó.
E a gente custa a ver, né? Porque às vezes você fica pensando no requerer. Então, requerer não, eu comi o né? Não é derivado de querer. Então, vamos supor, se o menino não entende muito bem de conjugação, ele decora essas dicas que elas cumprem mais ou menos o papel. Não cumprem? Né? São as formas que mais caem. E a obrigação é essa mesmo, mastigar para você a matéria. Né? E agora nós vamos tomar um café da Dona Ivone.